Muito bem, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda quinta-feira, nós entramos aqui no ar, sempre com um representante do nosso HCI, seja na área médica, na área da enfermagem, na área da administração, na área jurídica, que é uma maneira da gente conhecer melhor a estrutura do nosso HCI. E hoje comigo está aqui o Dr. Jota. Bom dia, doutor. Bom dia, Nilda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Futura. É um prazer muito grande voltar aqui, Nilda, falar contigo de novo. Tomar seu café, uma delícia. Já cheguei, tomei seu café. Café da Nilda, bom demais. Vilela. Muito bom. Provado. Tô aqui. Ô, doutor Jota, quanto tempo de formado? 16 anos. 16 2008. Anos. Aí fez a faculdade aqui, gente, eu recordo dele, a gente estava comentando aqui, junto com a Nádia Maria, ele presidente do DA Med. 20 anos atrás, Nilda. Olha só. 20 anos. Fiquei presidente do DA por 2 anos, é muita coisa, tempo bom. Tempo bom, a gente fazia tanto trabalho junto, fazia, né? É muito gostoso. Ah, coisa boa. Aí, Jota, por que você optou pela área de cardiologia? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, de conversar muito com as pessoas e tudo mais. E dentro das áreas médicas, as áreas clínicas são as que dão maior chance para a gente ter esse contato com as pessoas próximo. E não um contato assim de uma vez, por exemplo, e depois não ver mais esse paciente. Um contato quase que mensal, ou trimestral, ou semestral, anual que seja, mas sempre ter esse contato, o paciente sempre voltar a aparecer. Aquela ideia de, esse é um paciente meu, né? Esse é um paciente que eu cuido, esse é um paciente que eu acompanho, eu sei da história dele, eu vejo como é que ele evolui, o que a gente faz de proposta de tratamento, e ele vai aderindo e a gente vai acompanhando. E dentro das áreas clínicas, então, né? Eu decidi por cardiologia porque talvez fosse a especialidade que me desse mais essa oportunidade de conversar demais com as pessoas, de estar em contato com as pessoas. Esse foi o intuito de fazer. Doutor Jota, a gente que é paciente, a gente se sente tão assim confortada quando o médico proseia com a gente. Na verdade, uma das coisas que a gente vê hoje, a superficialização de tudo, né? Nossa. Superficialização das relações, superficialização de tudo, da vida de um modo geral, da religião, de tudo mais, dos valores e tudo mais. Na medicina também tem sido assim, infelizmente. Hoje a gente tem perdido muito pouco tempo para sentar, conversar, explicar para o paciente. Isso de um modo geral. Acho que por conta da correria, de tudo que o tempo é curto hoje, para tudo, a gente faz tudo corrido, a medicina, de um modo geral, tem perdido esse aspecto de oportunidade de conversar com os pacientes, de perder um tempo no sentido de gastar um tempo conversando, explicando as doenças e tudo mais. Então, cada vez mais os médicos têm sabido mais coisas para ele, porque as informações estão mais rápidas, mais fáceis na mão dele, mas ele tem tido mais dificuldade de passar isso para o paciente, de passar isso para a pessoa que está na frente dele, que é o que é a parte mais importante dessa relação. Né? Então, parece que alguns acham que o mais importante é pedir exame em cima de exame, em cima de exame. E muitas vezes pede exame e não sabe nem o que está pedindo. Tinha um professor que falava assim, quem não sabe o que está pedindo não sabe interpretar o que recebe. Ah, que legal. Então é muito comum de acontecer. Às vezes um monte de pacientes vêm para mim com uma lista de exame. O fulano de tal pediu esse exame. Para que serve? Eu falo, não sei, pergunta para ele que pediu. Muitas vezes os médicos ou os pacientes levam uma lista de resultados de exame lá, um monte de exame que naquela avaliação que a gente faz naquele momento, para a gente até, parece que não tem sentido ou não tem necessidade, e vê um monte de alterações que a gente considera como achados alterados de exame e que muitas vezes não tem um significado clínico e então confunde muito mais do que ajuda. E às vezes os pacientes e os próprios médicos, ou os próprios profissionais que pediram aquele exame, muitas vezes têm dificuldade para dar resposta para o paciente. Por que pediu? O que significa a alteração? E como é que vai tratar aquilo? É muito comum.
Ô, doutor Jota, Setembro Vermelho, saúde do coração. Por que setembro foi escolhido? O Dia Mundial do Coração é o último, é o dia 29 de setembro. Então, definido isso pela Organização Mundial de Saúde, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia embarcou nessa de assumir essa data como uma data especial para a lembrança das doenças do coração. Então é tido como o Dia Mundial do Coração. E aí acaba que o setembro vira, como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul e outros meses, eles fazem uma alusão para que, de repente, a gente tenha um alerta de que a gente precisa cuidar do coração, né? Não significa que é só em setembro que tem que cuidar do coração, mas um alerta de que a gente precisa cuidar. Dr. Jota lançou esse livro aqui, ó. Como cuidar do coração. Um manual prático do autocuidado. Ah, que bom. E eu acabei de ganhar, gente. Um presente especial. Obrigada, viu, doutor? E aqui, o doutor dá dicas ou é um livro científico? Não, exatamente. A ideia não é ser nada científico. Esse livro, como a gente estava falando agora há pouco, né? A gente tem tido pouca oportunidade, ou os pacientes trazem, e especialmente em doença do coração, trazem muita dúvida em relação a um monte de questões. E que no livro a gente tenta dirimir essas dúvidas, explicar para os pacientes de uma maneira mais clara como é que funciona o coração, como é que funcionam as doenças, como é que a gente faz para tratar, como é que são os cuidados que a gente faz. Então esse livro é um livro voltado pro público, né? É um livro não científico. Ah, tá. É um livro voltado pro público de maneira geral, não para saber mesmo, exatamente, né? para Como cuidar. é que é meu coraçãozinho? Exatamente. Ó, doutor, aqui no coração tá guardado todo amor, todo carinho, Também. ou é só poesia? Não é só o coração físico, né? Tem o coração de dentro da cabeça, tem o coração da alma, o coração emoção, né? Aqui... E muitas vezes acontece doenças que às vezes os pacientes reclamam, às vezes os pacientes falam de alguma coisa em relação a algum sintoma, e muitas vezes eu falo para os pacientes que é o coração que vive dentro da alma, não o coração que vive dentro do peito, que é o que está mais doente, né? Ah, muito bem. O doutor Jota, 1/3 da população mundial morre de doenças cardiovasculares. Uhum. Somente no Brasil morrem mais de 1.000 pessoas por dia. Doença do coração? Sim. É a doença que mais mata, né? No mundo todo. Quais são as doenças, doutor? Especialmente infarto e doença cerebrovascular, que é derrame, né? É a doença que mais mata no mundo. Doutor, mundo todo. Eu tô vendo, assim, a mesma Quinta Jubá, jovens morrendo do coração. Na verdade, todo dia acontece isso. Todo dia acontece isso. O que às vezes é que causa um impacto maior, né? O paciente, quando é jovem, atleta, agora morreu esses dias aí um jogador lá do time do Uruguai, aqui no Brasil. Quer dizer, todo dia morre gente fazendo atividade física, todo dia morre gente do coração. 1.000 pessoas, só no Brasil, 1.000 pessoas por dia, mais ou menos, né? São 365, 370, 380, quase 400 mil mortes por ano de doença do coração. É muita gente. Então, quando você pega uma doença que atinge uma grande parcela da população, vai ter gente que vai ser não aquele público que a gente está acostumado a ver adoecer de coração, que são os mais idosos e tudo mais. Quando você pega uma doença que não é muito comum, a chance de atingir populações que não são comuns é mais rara, né? É menor a chance. Agora, você pega uma doença que mata 400 mil pessoas, a chance de ter uma pessoa mais jovem no meio, uma criança no meio, isso tudo é maior, né? Nossa, assusta mesmo. Não significa que... Isso significa que, assim, não é a doença do coração ou os cuidados com o coração, a gente não tem que fazer com paciente idoso. A gente tem que fazer com todo mundo. Todo mundo está disposto ou tem propensão a ter problemas de coração. Alguns mais cedo, outros mais tarde. O Dr. Jota, dizem, né, que os fatores de risco são doenças ou comorbidades ou hábito de vida que o paciente adota. Uhum. A gente vê o atleta que morreu jovem. Uhum. Quando a gente vai falar sobre fatores de risco, existem 2 tipos de fatores de risco, né? Aqueles que a gente muda e aqueles que a gente não consegue mudar.
Então, hoje, a gente não consegue mudar a idade, eu não consigo voltar atrás. Portanto, quanto mais idade, maior a chance de ter problemas de coração. Eu não consigo mudar a história familiar. Então, quem já teve infarto ou derrame na família tem uma chance muito maior de ter infarto ou derrame. E eu não consigo mudar o sexo masculino. Quem é homem ou quem nasceu no sexo masculino tem uma chance maior de ter infarto ou derrame do que as mulheres. Então, esses fatores de risco eu não consigo mudar. Outros fatores de risco eu consigo mudar. Obesidade, hipertensão, colesterol, diabetes, não fumar, o sedentarismo, tudo isso a gente consegue atuar. Pode a gente não conseguir resolver o problema. Entendi. Mas atuar em cima dele para poder pelo menos melhorar ou a gente conseguir atuar de alguma forma, a gente tem possibilidade. Muitas vezes o que acontece é que essas pessoas que adoecem ou que que morrem subitamente de coração têm fatores de risco que a gente não consegue identificar, como, por exemplo, história familiar. Muitas vezes acontece, especialmente em atletas. Alguns pacientes têm doenças que são pré-existentes e que podem acontecer também. Agora, outras coisas que também podem acontecer, eu falei, poxa, mas o atleta ele tem tem amplo acesso a diversos exames, a médicos, especialmente o atleta profissional, né? E parece que ele está vendendo saúde. A gente precisa pensar em algumas coisas, por exemplo, fazer uma análise crítica disso aí. Quando que foi feito esse exame? Em que condição que foi feita? Será que foi feito bem feito? Será que o médico avaliou bem avaliado? Isso tudo pensando na parte médica, né? Esses atletas profissionais, como atleta profissional, portanto, eles têm uma ligação com patrocinadores, com dinheiro envolvido. Então tem um monte de questões relacionadas a isso, que não é uma coisa muito simples você afastar um atleta profissional de uma atividade física. Muitas vezes ele é o esteio de uma família, o esteio de várias famílias, ou esteio de várias gerações da família dele, e que às vezes, por mais que você detecte alguma coisa, fale com o paciente ou o atleta, envolve um monte de outras questões. Então, pensando na parte profissional do negócio, que pode acontecer. Outras vezes pode acontecer, por exemplo, de algumas questões em relação a isso tudo ao longo desse tempo. Por exemplo, entre o exame que foi feito, quando que foi feito? Será que foi feito na semana em que o paciente morreu? Que o atleta morreu? Provavelmente não. Foi feito lá na pré-temporada, no começo do ano. Do começo do ano até agora, quem garante que não teve nada de mais alterado em relação à saúde dele nesse tempo? Por exemplo, a gente não pode, longe da gente querer apontar problemas e tudo mais, mas são coisas comuníssimas e que pode acontecer, pode ter acontecido nesse caso, por exemplo, ou pode acontecer com outros atletas. Uso de esteroides anabolizantes, por exemplo. Suplementações que às vezes injetáveis ou não. Uso de drogas. Quem garante que ao longo desse tempo não teve alguma questão nesse sentido? Outra coisa, esses atletas, eles são atletas que têm um metabolismo assim muito em cima. Qualquer coisinha que aconteça com um atleta desse, por exemplo, uma desidratação, uma virose que ele pegue, uma diarreia, qualquer coisa, se ele desidrata, tem uma perda de líquidos, de eletrólitos, né, de íons muito importante e que de repente pode gerar alguma arritmia. Então, isso também é uma possibilidade, também pode acontecer. Às vezes acontece o paciente, por exemplo, ter um resfriado. Esse resfriado, uma gripe comum, qualquer gripe, por exemplo, pode gerar uma miocardite, que é uma inflamação da musculatura do coração, e gerar uma arritmia fatal como consequência. Então tem uma série de coisas que podem acontecer ao longo desse tempo, entre fazer o exame e a morte do atleta. Ô, doutor, quais os exames que a gente tem que fazer sempre, ou de uma anual, para saber que o nosso coração está bem, que a gente não precisa se preocupar, a não ser com a parte de alimentação? Sim. Bom, em relação a essa questão dos exames, tudo vai derivar da consulta que vai ser feita. A primeira avaliação é uma consulta, um exame físico e a identificação de possíveis problemas. E aí, dependendo do resultado dessa avaliação inicial, com consulta e o exame e tudo mais, é que se vai definir quais os exames que precisam ser feitos.
Para alguns pacientes, um exame mais cedo, outro mais tarde, mas todos os exames do coração, em algum momento dessa avaliação, que é contínua, é para a vida inteira, vão ser necessários em algum momento. Agora, quando que deve começar? Isso é uma questão que é uma provocação, inclusive, que eu faço no livro e que é importante a gente salientar. Quando que a gente deve começar a procurar tratar do coração? Nilda, pensa comigo. Você tem um coração que bate dentro do seu peito mais ou menos 100 mil vezes por dia. O seu coração bate ao longo das 24 horas, sem falhar nenhum momento, por todos os seus anos de vida até agora. Você não acha que ele precisa de uma avaliação sempre? Precisa. Olha o tamanho do trabalho que esse coração faz. E uma coisa que é interessante, quando a mulher fica grávida, a primeira coisa que ela quer ouvir é o coração do neném bater dentro da barriga. O pediatra também. O ginecologista que está acompanhando também. Quando o neném vai nascer, a primeira coisa que o pediatra faz na hora que ele tira da barriga, corta o cordão umbilical, ele ausculta o coração. Depois, no outro dia, ele passa, avalia o coração. Depois ele passa no segundo dia, avalia o coração, dá alta. Depois de uma semana ele manda voltar no consultório, avalia o coração. Depois de um mês, avalia de novo. 3 meses, avalia de novo. 6 meses e 1 ano. Depois de 1 ano, ele mesmo fala, olha, agora não precisa voltar mais, volta quando estiver doente. E às vezes essa pessoa nunca mais ficou doente. E vai voltar no médico lá depois de 40 ou 50 anos. Quer dizer, você ficou 40 ou 50 anos da sua vida dependendo de uma máquina, fazendo um trabalho incessante, 24 horas por dia, 100 mil vezes por dia, o mesmo trabalho, sem descanso nem um minuto. E você passou 50 anos da sua vida sem saber como é que ele está? Poxa. Então, a avaliação do coração não significa que você tem que ir no médico, no cardiologista todo dia ver seu coração. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma máquina importantíssima dentro do peito e que precisa de cuidado. Então não é cuidar de vez em quando, não é avaliar de vez em quando. É fazer atividade física todo dia, é cuidar da alimentação todo dia. O que é atividade física, doutor? Academia? Tá. Eu tenho preguiça. Tá, deixa eu te explicar então. Então, 2 coisas. Primeiro eu falei uma palavra que, no final das contas, está um pouco errada. Atividade física é qualquer atividade. Se eu levantar daqui e for descer lá embaixo, pegar meu carro, isso é uma atividade física. Exercício físico é um exercício, é um programa organizado de atividade física. Então, o exercício físico é importante. Tem gente que fala assim, doutor, eu trabalho sou mecânico e eu faço movimento o dia inteiro. Faz atividade física, mas não está fazendo exercício físico. Exercício físico é um programa organizado de atividade com o fim de proteção de alguma coisa ou o fim de exercitar um grupo certo de musculatura. Certo? Então, precisa fazer exercício físico. E uma coisa que eu falo no livro também é muito simples, né? Eu falar para você, olha, você precisa fazer atividade física. Você está cansada de saber disso. Mas como fazer? Como começar? E aí eu falo uma das coisas isso no livro. Primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro é entender a importância de que tem que fazer atividade física. Se a gente não souber ou não entender a importância, eu posso falar, eu posso brigar, o filho, o pai, seja quem for. Se o paciente não tiver a noção de que ele precisa fazer atividade física, ele não vai começar. E aí, primeiro ele precisa entender, então, a importância de fazer atividade física como uma proteção, um bem para ele. Depois, talvez precise fazer uma avaliação do que fazer. Ou, se o paciente não gosta de algumas coisas, do que não fazer. Se o paciente não gosta de água, sente muito frio, adianta ele querer começar a fazer natação porque um amigo dele está fazendo? Não. Ou adianta eu querer levar você para fazer hidroginástica porque uma vizinha sua vai e você gosta da vizinha para você fazer atividade física com ela, né? Exercício físico com ela? Então não vai adiantar. Você precisa achar aquilo que você goste ou pelo menos achar aquilo que você não goste e excluir. E depois a gente começar a programar a atividade física. Doutor Jota, quem tem pressão alta, colesterol, diabetes, obesidade abdominal, ou seja, barriguinha, né? Precisa ter
Muito mais cuidado. Muito mais. São fatores de risco que vão se somando, como você falou. Lembra lá atrás que eu falei sobre fatores de risco que a gente não controla? A gente não Sim. controla alguns. Esses todos que você falou, a gente controla. E é interessante porque, assim, aqui pra gente, quem é só obeso e não tem nenhum outro problema, ele é um fator de risco. O paciente é obeso e tem diabetes, não são 2 fatores de risco. Ou o problema não aumenta em 2 vezes só. Ele aumenta muito mais do que isso, porque o risco não é dobrado simplesmente. Ele aumenta. Quanto mais fatores de risco, maior a quantidade de problemas que ele tem que precisa cuidar e que são intimamente ligados. Normalmente os pacientes que têm o diabetes, eles precisam controlar bem o colesterol, a pressão, doença da tireoide, obesidade e tudo mais, porque são fatores de risco que são interligados entre si na infinita maior parte das vezes. E quanto mais fatores de risco o paciente tem, maior o risco de problemas. Doutor, nós temos horário político. Eu vou até pedir para a Ana Paula agendar para você voltar aqui. Mas antes, doutor, quem tem pressão alta deve aferir ou medir a sua pressão quantas vezes por semana? Na verdade, assim, precisa avaliar muito bem quem que é esse paciente hipertenso, né? É um paciente hipertenso que está controlado ou é um paciente hipertenso que não está controlado? Ah, tá. Então, se é um paciente hipertenso que está controlado, não precisa ficar medindo várias vezes por semana, não. Mas de vez em quando eu oriento os meus pacientes que a gente controla, chega numa pressão boa, falo para ele, olha, mede a pressão agora uma vez a cada 10 dias, 15 dias, 20 dias. Tendo oportunidade, mede em aparelhos validados. Que existe muito aparelho de punho, por exemplo, que não são validados. Aparelho de punho para avaliação de pressão não serve para avaliação. Pode ser digital? Pode, desde que ele seja de braço. Tá. Então, aparelho de punho não serve para avaliar. E também precisa tomar cuidado para poder fazer a sua medição. Sem dúvida. Está sentado num local confortável, Sim. pezinhos Normalmente, no chão. pé no chão, sem ter fumado, sem ter feito atividade física nos últimos 10 minutos. Não tá com a bexiga cheia, que isso pode interferir um pouco. Faz São xixi todas primeiro. alterações. Mas tem gente também que às vezes arruma desculpa, né? Ah, doutor, não, minha pressão hoje está alta porque eu comi uma comida mais salgada. Olha, não é só por isso não. Precisa ficar de olho porque provavelmente essa pressão está ficando alta mesmo. Tá. O Maicon Breno Oliveira, grande profissional. Dr. J está realizando os exames de teste ergométrico no HCI. Isso aí. Ah, Vamos então começar tá lá lá. também, doutor? Uhum. Ah, não, eu fui fazer esse teste com o Dr. J. Chegou uma hora e falei assim, ai, doutor, vamos parar um pouquinho? Não foi? É pesado. O teste Vamos dar bastante uma pesado. pausa, depois a gente volta? O teste é Aí eu falei, pesado. não, Nildo, não é assim não. O meu irmão, Ailton Bittencourt, a Carol Bittencourt, Carol. gosta muito deste médico, sempre deu oportunidade para ela. Esse mês, ela no Rio está fazendo estágio em um hospital de lá. Gratidão a esse médico pelo respeito com ela. Me tiraram Obrigado, aqui. Carol. Muito bem, doutor Jota, a gente vai se falando. Ué, o que será que aconteceu aqui? Ah, é? Ah, então tá. Doutor, então, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Nilda, obrigado você, obrigado aos ouvintes da Futura. É um prazer sempre estar aqui, estou à disposição sempre que você precisar. Ok. Gente, até a próxima quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.